Manos e manas, o não nos voltarmos para Deus, para a comunhão com Ele, para a palavra dEle, para a adoração ao seu nome nesses dias nos quais nós estamos vivendo, é colocar a nossa vulnerabilidade fácil de ser atingida, especialidade do maligno, sempre extremamente hábil, em nos atingir no que se pode chamar de ponto fraco de cada um de nós. Os pecados que nos cercam realmente não são novos, e nem os desafios aos que querem servir a Deus são novidades, mas a forma como esses pecados crescem, e aí eu diria em proporções maiores do que o crescimento da população mundial, graças ao apoio de parte da mídia e a mentalidade atual que vive apelando para a democracia no afã de justificar a derrubada do que ainda há de decente, de equilibrado nesse mundo, e a forma como a oposição ao nome do Senhor Jesus vem se tornando notável de diversas formas, quer em nome das religiões, quer em nome dos ismos políticos e do materialismo hedonista, se constitui, eu diria, numa espécie de grito de Deus, nos chamando para deixarmos a nossa letargia. É para amargurar a alma ver a Escócia, terra de John Knox, aquele da oração, ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro, de Eric Liddell, o campeão olímpico que inspirou o filme Carruagens de Fogo e terminou sua vida como missionário presbiteriano na China, exemplos extraordinários de vidas que demonstraram na sua maneira de ser, seu amor a Deus através de Cristo, é de entristecer a alma, não? Ver esse país que já chegou a ter 80% da população presbiteriana aprovar leis que tiram o direito dos pais de orientar os seus filhos, inclusive em questões morais, determinando que mesmo no início da idade escolar, o menino que se achar menina deve ser assim tratado na escola, e vice-versa, a menina que se achar menino deve ser tratado dessa forma na escola. Sim, nós estamos chocados com a situação do Afeganistão, e quem não está, a não ser os muçulmanos radicais, e aí avisam missiologistas como Don Richardson, que não há muçulmanos que, levando a sua religião a sério, não sejam um radical. Pois ele pode até fingir que não é radical, mas por dentro sonha em impor a sua religião, inclusive, se for preciso, à base dos fuzis. Vamos acreditar que existem exceções. Outra vez, esse infeliz país está sob o governo do Talibã, ou como alguns preferem dizer, Talibã, que significa estudantes da palavra, ou que tem a ver com estudantes da palavra. O Talibã, muito à vontade, não é? Porque nunca escondeu aquilo que é, amplia agora a sua política de repressão nessas, diríamos, quase que primeiras horas ainda, né, de governo, aumenta a sua política de repressão, causando mortes de manifestantes que ousaram protestar contra o regime, que já recomeçou, inclusive, o que estava fazendo quando foi derrubado há alguns anos. A saber, destruir monumentos que ofendam ao islamismo, não importa a importância cultural que tenham. Proibir músicas que chamam de decadentes sob critérios doentios, na boa parte das vezes, não sérios, e avisar a alto e bom som que não haverá democracia no Afeganistão, que, aliás, nunca houve, o que nunca houve, não é? Porque a que foi derrubada agora era só um ensaio, um projeto de democracia. Se o Dr. Oswald Smith, o Mr. Missões, o pastor da Igreja do Povo lá em Toronto, no Canadá, autor do livro Paixão pelas Almas, estivesse ainda nesta terra, ele foi chamado pelo Senhor em 1986, ele estaria de novo referindo-se ao Afeganistão como o trono de Satanás na terra. Ao vermos, graças à mídia, as cenas que estamos vendo, mostrando o desespero dos que anseiam deixar o país, não é? Que ainda estão tentando, alguns, deixar o país, pois sabem o que significa estar sob o domínio de um sistema islâmico retrógrado opressor como esse regime do Talibã, não é difícil perceber o quanto Satanás é mentiroso, é cruel, é sádico. Mentiroso porque faz triunfar sobre um país uma religião que, em nome de Deus, afasta ainda mais as pessoas de Deus,
Pois nela Jesus Cristo, ainda que seja um nome dito sagrado, não é o caminho, a verdade e a vida, e aí não é o Emanuel, o Deus com a gente, pertinho da gente, conforme significa um dos seus nomes. Cruel e sádico, ele é Satanás porque tem prazer na dor, no sofrimento, na desgraça humana, inclusive quando usa o pecado para dar prazer. Nesse caso, Satanás, usando o pecado para dar prazer, ele há de esperar o momento, ele estará sempre visando o momento, quando os cânticos, as expressões ditas de alegrias, dos momentos de prazer, das festas sem regras, porque são festas sem Deus, poderão ser transformadas então, como ele quer, em gemidos, em lágrimas, em revoltas e até doenças. Bem ao gosto dele, portanto, no seu sadismo sem fim, ele engana com as religiões que defendem a ideia do não tem nada a ver, tudo é relativo, não há verdade absoluta, como também engana com as religiões que, em nome da submissão a Deus, escravizam, despersonalizam, como é o caso do islamismo do Talibã. Quando o oráculo de Deus no Apocalipse ouviu Jesus, não é, se referir à cidade de Pérgamo como aonde está o trono de Satanás, como onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2,13, e mencionou Antipas como um mártir nessa cidade, ficou evidenciado que a igreja de Jesus estava lá onde estava o trono de Satanás. Lá estava a igreja de Cristo. E assim é, meus amados e amadas. Com a retomada do Talibã, o Afeganistão não vai deixar de ter a nota 0 em termos de país bom para se viver. Continuará sendo, só Deus sabe até quando, um país muito, muito, muito ruim de se viver. Sua população, de quase 40 milhões de habitantes, não vai sair da triste estatística que nos fala de que 55% dessa população vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, vive na miséria, e com um dos índices mais altos em termos de cegueira física, fazendo eco, né, à cegueira espiritual, no qual o Afeganistão já vive há séculos. O combate à cegueira física e a outras doenças, além de alternativas a agriculturas e outros processos de trabalho, que vinham sendo trabalhadas pelas ONGs que estavam no país, na maioria composta por cristãos, não conseguirão, sem dúvida, ir adiante. Em termos de liberdade religiosa, o país continuará recebendo uma nota 10, mas assim como a igreja de Pérgamo estava onde estava o trono de Satanás, a igreja no Afeganistão continuará a existir sem templos, sem denominações, reunindo-se às escondidas. Dizem que são cerca de 7.000 os que estão ligados a esta igreja clandestina. Sempre há os 7.000 que não dobram seus joelhos a Baal, e no caso afegão não é o Baal das riquezas, mas o Baal Alá, que não é o Alá verdadeiro, porque o Alá verdadeiro é Deus, Deus de fato, que em Jesus Cristo se fez gente por amor a nós, e isto para o Islã é blasfêmia. Seja como for, essa igreja criptocristã continuará a ter seus membros que, quando descobertos, se não conseguirem fugir a tempo, continuarão a ser torturados e degolados. As mulheres cristãs, quando descobertas, continuarão sendo violentadas, mortas e feitas escravas pelos barbudos talibãs, cujos líderes, se apresentando como honestos e incorruptos, continuarão a descaradamente acumular riquezas às custas do povo pobre do Afeganistão. Dizer que vão respeitar as mulheres é praticamente uma piada, ou seria uma piada, né? Não fora a tristeza do momento, tanto que esses talibãs já liberaram as viúvas para que se tornem mulheres dos talibãs para poderem procriar. Naturalmente que as que, segundo os critérios humanos, são feias ou já são velhas, continuarão a curtir a sua viuvez como animais desprezados. Refugiados afegãos na Índia, na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos continuam a se converter e aí podem se reunir em igrejas. E eles não perdem as esperanças de que os povos sem Cristo do Afeganistão um dia poderão ouvir a voz da graça preciosa de Cristo, porque sem dúvida, entre os que vierem no grande dia, vestido com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, entre esses estarão também os afegãos. Em nossa oração, Senhor, vê quão grande é o mar, vê quão grande tem sido o mar de ondas revoltas contra a tua causa. Dá-nos então, Senhor, em meio a este mar, o descanso de saber
que com Jesus Cristo em nossos barcos, as águas das perseguições, da oposição à tua palavra, não conseguirão deter o caminho dos nossos barcos com o evangelho da tua paz, da salvação eterna, que tem um nome, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de tarde ainda e continuamente na sua presença.